Gente, essa nossa claque não tá dando. De novo. Não, pode continuar. Não, pra mim é o seguinte, não tem corte. Meu nome é Vitória Giovana. Meu nome é Thiago Meirelles. Eu sou o Felipe Braga. E nós somos o Pau Direito! Hoje com um convidado pra lá de especial. Eu sempre falo isso, tá? Dos convidados, mas realmente... É o The Best. Esse é o mais especial de todos, porque foi o melhor professor que nós tivemos. Não, aí tu o quer, professor, os nossos outros bichinhos. Não, mas ele é o melhor, na minha opinião, sim. Benedito Antônio Alves. É uma honra. É uma honra tê-lo aqui, tá, professor? Mas antes de dizer que é uma honra tê-lo aqui, eu gostaria que você falasse o que o senhor, de todos os seus alunos, que eu sou a melhor. Pode falar. Vou falar, colava pra caramba. Nunca colei, porque não dava de colar nas provas dele, porque ele trocava, gente, o A, o B e o C e o D. Era 5 provas diferentes. Tu tinha que ter a sorte de alguém do E teu lado. E eu vou contar, o Felipe, ele é muito ruim tributário, aí ele colava de mim. Aí o que que aconteceu? Ele tirou tipo 3, eu tirei uma notona e ele, Vitória, que loucura! Eu achei que eu ia dar bem, pô. Só que era diferente, as perguntas e as respostas, estavam em locais diferentes, aí eu... Não. A pergunta era a mesma, só que as respostas eram diferentes. 5 respostas diferentes. Então quem sentava nunca ia bater as respostas de quem estava do lado ou atrás. Foi. As provas eram... Aí eu tive que estudar. Toma. Só que esse aí é mais, só que aí tu quer dar golpe em golpista. É o mais, esse daí ele já era esperto, tantos anos professor. E vamos conversar com essa história mesmo. Mas não se esqueça que eu fui aluno, né? Então, Você aprende. Já foi um aluno. Você Então você sabe, lógico. Professor, conta um pouquinho da sua trajetória aí, principalmente porque o senhor é paulista, né? O senhor, paulista não, perdão, paulistano. Eu sou paulista. Paulista? Paulista do interior do estado de São Paulo, sou de Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista. Nascido em 4 de agosto de 1960. Eita, bora fazer o cálculo aqui. Então, eu sou paulista, mas com 8 anos de idade, meus pais se mudaram para o norte do Paraná para plantar café. Eu tinha 68, mais ou menos. Fui para lá e trabalhei nas lavouras de café ali no norte do Paraná. Legal. Enfrentamos geadas, fui picado por uma cobra, urutu. Aí eles colocavam as crianças para ralhar o café. Ai, gente. Eles entravam por baixo da saia do café, aquele café canelon, que era uma árvore mesmo, que eles colocavam até escada para subir, para derriçar o café. E as crianças ficavam embaixo, tanto para derriçar o café na saia embaixo, como também para ralhar o café, que é tirar o broto do café para que ele fortaleça. Então eu fazia isso desde criança. E uma dessas feitas, eu fui picado por uma cobra urutu, que dá muito no Paraná, a cobra urutu e a cobra cascavel. E ela é venenosa? Muito venenosa. Uma cobra que eles costumam dizer assim, se não mata, aleja, né? Tem até uma música sertaneja falando isso. E eu fui picado, tenho aqui ainda a cicatriz no dedo. E a sorte minha, que tinha o médico que me atendeu, era um primo meu, o José Leite, que faleceu de Covid agora, recentemente, coitado, é muito amigo meu. Eu até contei isso para a Vitória nos dias, fiquei muito chateado, porque ele era um grande amigo. E o José Leite falou assim, olha, sorte sua, Benedito. Falou assim, Deus possivelmente tem um plano na sua vida, porque você teve muita sorte, porque ela tinha na barriga um rato que ela tinha engolido. Então ela primeiro picou o rato, engoliu o rato, e depois picou a mim, né? Então, logicamente que eu tive sorte. Então, gente, isso é uma das 10 mil histórias que ele tem. E, inclusive, eu falei pra ele antes de a gente começar, eu falei assim, professor, a gente vai ter que ser objetivo na sua trajetória, que eu sei mais ou menos como que foi ela. Inclusive, eu nem sabia dessa história da cobra, tá, gente? Acabei de ficar sabendo. E olha que eu sei muito da vida desse homem. Então, ele não tinha me contado isso, é novidade. E ele precisa resumir essa história dele. E aí eu vou colocar um resumo de quando o senhor chegou em Rondônia, porque é muito linda essa história, porque o senhor veio para Rondônia motivado pela Amazônia, não foi? Sim, apaixonado pela Amazônia, e eu saí do banco, eu trabalho no banco, mas deixa eu falar rapidamente aqui. Quando eu saí da roça, eu fugi de casa e fui tentar a minha vida. E uma das coisas que eu queria trabalhar em farmácia, eu era apaixonado por farmácia, que eu tinha amizade com o pessoal de farmácia, eu ia lá, lia aquele brasinho, decorava os princípios ativos do medicamento, e eu consegui meu emprego porque eu sabia uma fórmula de remédio. O médico falou, você sabe a fórmula? Eu falei, arruma um emprego para mim. Ele falou assim, mas não tem emprego. Eu falei, não, mas eu sei a fórmula de um medicamento, do Sebatil. Eu falei, você sabe, sei.
é 0,3 miligrama de fenildimetilperazolano minotransfonado de sódio, 0,2 miligrama de dipirona e 0,1 miligrama de QSP. Ele falou, mas o que é QSP? Eu falei, QSP é a quantidade de substâncias puras, né? Tudo aquilo que não é o princípio ativo. Por exemplo, você põe a maionese, você põe uma maizena, você põe uma fécula de mandioca, você põe uma farinha de trigo e vai comprimir. Então, aquele que está dentro do comprimido, que vai atuar no organismo, é o princípio ativo. Tudo aquilo que não é princípio ativo é que vai fazer, é aquilo que é uma QSP, né? Quantidade de substâncias puras. Então, eu consegui esse primeiro emprego. Legal. Mas eu vim para Rondônia, realmente, apaixonado pela Amazônia. Eu li a história dos bandeirantes, entradas e bandeiras, eu era um apaixonado. E uma das figuras que eu admirava muito era Raposo Tavares. E Raposo Tavares, que tem até a rodovia Raposo Tavares da São Paulo, né? Sim, o Palácio, estava falando agora, o Felipe Palácio lá em São Paulo se chama Bandeirantes, em razão da homenagem aos bandeirantes. E o Raposo Tavares, ele saiu do Tietê com 2.000 homens, entre índios, negros e outros, e veio navegando pelos rios do Tietê, chegou a Cuiabá, Guaporé, que é a nossa antiga capital aqui dessa região, que é Vila Bela da Santíssima Trindade, e daí ele veio navegando, venceu todos os trechos encachoeirados do Rio Madeira, quase 20 deles, até chegar no Forte Presépio, onde é o Forte Presépio hoje, em Belém. Mas com tudo isso, ele saiu com 2.000 homens, enfrentou as intempéries, enfrentou malária, enfrentou febre amarela, indígenas e todos os perigos selváticos, e de repente ele só chega lá com 59 homens. Meu Deus. Então a história dele é uma epopeia, é muito bonita a história, e eu me apaixonava por isso. Aí eu tinha vontade de conhecer o Rio Madeira, porque o Rio Madeira, a gente estudava nas aulas de geografia, que é o afluente, maior afluente do Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, da margem direita. Eu falei, eu tenho que conhecer esse rio. E vim conhecer Porto Velho e acabei me apaixonando. Quem bebe água do Madeira não sai daqui. Mas o senhor veio conhecer por Sim. qual motivo? Só mesmo Uma das coisas que me chamava a atenção naquela época, existia uma propaganda do governo federal dizendo assim, venha para o novo Eldorado. O Eldorado já é uma lenda aqui da Amazônia, né? É uma lenda que conta a história do Eldorado, que é um príncipe que ele se banhava num lago com essências naturais da flora amazônica, e depois 12 virgens aspergiam ouro em pó no seu corpo, em pó. E ele, então, a vestimenta dele era ouro em pó, então por isso que ele é chamado Eldorado, Eldorado. Então, venha para o Eldorado era propaganda. E naquela concepção do governo de formar fronteiras vivas aqui na Amazônia, do integrar para não entregar. Legal. E aí me apaixonei por isso. Primeiro projeto de colonização da Amazônia brasileira, que foi idealizado, um dos idealizadores ainda vive, é uma figura histórica aqui de Rondônia, que é o Assis Canuto. Ele se inspirou, tem uma concepção assim inspiradora nos kibbutz israelenses, de fixar o homem nas parcelas de terra, e aqui nós tínhamos os parceleiros. Isso eu me apaixonei por isso. E vim aqui, tive a honra de trabalhar com o Teixeirão. Isso é verdade. Tive a honra de trabalhar com o Teixeirão na época. Trabalhei com algumas figuras, como o Desival Ribeiro, que foi o piloto, que faleceu agora dia 23 de dezembro passado, pai do Fábio, que trabalha na Assembleia Legislativa, da Escola do Legislativo. E tive a honra de trabalhar com o Machado, com o Francisco Matias, o historiador. Então, naquela época ainda do Teixeirão. Depois acabei me fixando em Ouro Preto, que eram dois lugares que ele gostava muito, Ouro Preto do Oeste e Costa Marques. Então, eu me fixei mais em Ouro Preto. Depois terminei eu era contabilista, montei um escritório de contabilidade lá. Lá eu tive 2 jornais. O primeiro jornal ali da região, A Voz do Migrante. Cada grande corrente migratória que tinha, eu coloquei esse nome, A Voz do Migrante, e eu fazia uma reportagem especial toda semana com com um migrante que tinha chegado, contando a sua história. E nesse jornal, vamos dar um adendo? Legal. Gente, em jornal, o tio Benê realmente teve um jornal, e em jornal você tem a parte de horóscopo. E aí ele foi. Eu acredito em horóscopo. E ele é leonino e eu também. Eu falo, nossa, tio, a gente é muito igual nisso. Aí ele, eu não acredito nisso, não, mas ele é muito leonino, tá, gente? Aí o que acontece? Ele falou que ele não acredita porque ele inventava o horóscopo do jornal dele. Então, o que ele fazia? Ele tinha um amigo que era leonino, aí o amigo dele estava doente. Aí o que o senhor falava? Não, eu falava assim, hoje se fortaleça, porque vai estar tudo bem, você vai recuperar essa fase, vai sair dessa fase. O que estava corno, o que estava corno. Não, o que estava corno não, essa fase passa também. Você vai arrumar outra pessoa e tal. E assim acontecia, né? Mas é o seguinte, aqui isso não era fraude naquela época, constitucionalmente falando, você sabe. Por quê? Porque admitia-se o pseudônimo antes de 88. Só a Constituição de 88 que vem e proíbe o pseudônimo. Você pode ter a livre opinião, manifestação de pensamento e opinião, logicamente, porém não pode ter mais o anonimato.
A lei veda o anonimato. Perfeito. Antes poderia. E o anonimato naquela época, o editor chegou para mim e falou assim, olha, você com esse nome Benedito não pode escrever horóscopo. Quem que vai ler o horóscopo que Vai ser Benedito o quê? escreveu? Então tem que inventar um pseudônimo. nome. Aí eu coloquei um nome pomposo, né? Eu usei muito em Ouro Preto, chamado... O pessoal lá vai ficar bravo comigo agora. Gianni Benvenuto. Eu tenho esses jornais até hoje. Então, quando fala assim, o professor Gianni Benvenuto, todo mundo. E como eu tinha um programa de rádio, a pessoa até escrevia, né? As meninas, moreninha apaixonada, falava de... Desde lá do Paraná, né? Moreninha apaixonada de Porecatu, tal. Ela falava assim, o meu horóscopo, falava assim, o seu horóscopo não bate com Capricórnio, por isso. Aí ela falava assim, tinha um cara aqui, que eu tô namorando ele, mas ele é muito chato, ele é bravo. Falei, esse cara vai bater nessa mulher, tem que passar agora, Legal. né? Evitar a violência doméstica futura. Então, eu falava, não dá certo, assim, não bate. Genial. No quadrante do teu horóscopo, não vai bater. Logicamente que eu lia muito, né? Eu tinha que ler muito para poder falar de astrologia. E o Legal. bom aqui do seu jornal é que você tinha que dar conta de todas as notícias. Ah, não, também. eu Ele era escrevia praticamente o tudo. fotógrafo, ele era tudo. Sério? Tinha que fazer tudo, porque era muito difícil, né? Você fazer um jornal, então eu usava pseudônimo para cada coisa, para o esporte, para poesia e etc. A doutora Márcia Mazioli, que é juíza em Ariquemes, ela escrevia para mim desde criança poesias no meu jornal. E essa paixão por escrever, veio o direito, alguma coisa envolvida? A leitura, Depois veio o escrita? direito, mas antes do direito eu sempre fui uma pessoa que li muito. Legal. Eu aprendi que a base da sabedoria realmente é a leitura. Sempre tive isso na minha vida. E teve uma freira que fez diferença na minha vida. A irmã Angélica, Maria Angélica, uma freira que morreu de câncer lá no norte do Paraná, ela me ensinava a ler, me ensinava técnica de memorização, essas coisas eu aprendi muito. E foi muito significativo na minha vida. Tanto que vocês lembram que eu lecionava, eu não precisaria nem de ter anotação para mim, né? Porque eu tinha técnica de memorização muito boa. É isso Tinha mesmo. verdade. Lembra daquela policial que trabalhou com você? Que A você... Lia. Até hoje eu faço isso. É a Lia, que ele eu- falava sobre todas as hipóteses de suspensão, né? Ou Não, de é do extinção? ato administrativo. Feitura, fazer e desfazer um ato administrativo. Então fala assim, o administrador público que não quer ter problema nenhum com nada, ele tem que atender todos os requisitos do ato, que é a CFFMO, ele tem que atender também constitucionalmente o LIMP, que são os princípios do Legalidade, 37, personalidade, né? CFFMO é competência, forma, finalidade, motivo e objeto. sim. Aí o LIMP, que é Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e moralidade. eficiência. Publicidade meu amor. e Eficiência. eficiência. E senão ele ia se ter com... senão ele entrava na PEIA, que são os atributos do ato, presunção de legitimidade, legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Exatamente. Eu ia se ter com a Lia. A Lia era uma colega minha que estudou comigo, era brava, uma policial valente, uma honra para as mulheres, né? E ela pegava qualquer valentão aí, dominava. Na época da polícia, era uma... E o senhor foi policial, E então? aí esse ter com a Lia. Lia é lei de improbidade administrativa. Põe medo, né? Pega o cabra e prende o cara. Então, ele realmente tem vários métodos de memorização e ele sempre passou isso para os alunos. Sim, Por isso é isso, legal. e sempre passou a questão da leitura mesmo. Exato. Porque a leitura realmente... O estudo, eu Transforma. acho que mudou a sua vida. Não tenha dúvida. Literalmente. O estudo mudou minha vida completamente. Eu, de um simples filho de agricultor do norte do Paraná, como eu disse, Legal, isso é muito de legal. agricultor, eu me foquei na educação. E a educação foi tudo para mim, né? Eu Por consegui isso fazer sua meu curso paixão de direito. por isso sua paixão por ser professor? Sem dúvida, sem dúvida. Veja bem, a educação proporcionou para mim ser mestre em Direito, fazer um doutorado em Direito, que era um sonho, muito distante para um filho de lavrador. Sim. Terminar um pós-doutorado, Sim. várias especializações, né? E isso me fez apaixonar também por ser professor. Por quê? Porque ser professor, mesmo que você fale assim, não ganha bem, realmente, gente, porque antes de começar não a gravação eu falei, qual que foi a sua melhor, de todas as profissões que o senhor teve? Porque ele já foi policial, tá, gente? Vamos só fazer aqui uma coisa. Ele já foi farmacêutico, porque naquela época era basicamente isso, aplicava injeção, né? Aplicava injeção, tudo, gente. Aplica até hoje. Farmacêutico, bancário, policial civil, professor, advogado, secretário de Finanças do Estado de Rondônia, Secretaria de Educação em Ouro Preto, secretário de Educação, de Administração, trabalhei em obras, de administrador de hospital, que foi na época até que teve o nascimento. E, por último, agora que ele foi aposentado recentemente, foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que hoje ele está aposentado, tá, gente? E aí eu falei assim, gente,
Esse Qual não que vai foi? falar, não. Eu falei, qual que vai ser? Qual foi a sua melhor profissão? Vocês viram que foram várias. Aí ele falou, professor. Eu falei, nossa, que te deu mais retorno financeiro. Foi contador. Ele é escritor e tem mais de quantos livros publicados? Obras. 35 obras publicadas, eu tô lançando um novo agora. 35 obras publicadas. E detalhe, tá? Ele fica me incentivando, porque ele tem um livro quase pronto. Ele falou, Vitória, vamos fazer parceria. Tá faltando só isso aqui. Por que você não faz essa pesquisa pra gente publicar o livro? Aí eu, sempre muito atarefada. É só dormir menos, né? Valeu. Eu durmo só 4 horas por noite. Pra quem dorme 6 horas, dorme 3, 4. Eu durmo 3, 4 horas por noite. Isso é verdade. Isso Sempre é foi verdade. assim, não tenho problema nenhum com isso, mas desde que eu durma 3, 4. Essa noite, por exemplo, a Amber viajou, eu acabei E a Sophie dormindo de Maria? menos. E a Sophie tem dia que me acorda, né? Então, A sopa de Maria. a Sophie de Maria é a cachorrinha, né? Agora a em casa. Belinha, né? Agora tem a Belinha. São 2 cachorrinhas. E elas vão lá latir pra mim exatamente na metade do meu sono. Então, o dia que elas fazem isso igual hoje, eu durmo só 1h40, 2 horas. Aí eu levanto e vou fazer o quê? Mas, Eu vou gente, fazer exercício físico, vocês aí eu acham vou que é caminhar. mentira? Aí É tem dia que eu verdade. caminho num parque da cidade, caminho no outro. Outra Por coisa que causa eu do acho Covid legal. eu deixei de ir pra academia, né? Agora que eu vou pensar em voltar pra academia, por causa do tempo. Mas sempre Mas a que eu vou, em todo caminhada lugar que eu você vai. vou, esteja em cidade que for, eu vou caminhar no parque da cidade. E engraçado que às vezes, como eu fui agora no parque da cidade ali perto do shopping, tá fechado. Cheguei lá, tava na obra. E quem que me recepcionou? 16 cachorros. Contado. Aí os cachorros, eu desci do carro, os cachorros vêm todos, né? Aí eu tenho técnica, eu fui policial, então a gente tem técnica de conversar com os cachorros. Isso. É lógico, você aprende isso na academia. Como que é a Aí técnica? você aprende a técnica. Primeiro, você não, jamais pode ir assim com. Porque o animal pensa que você tem garra e vai atacá-lo. Esse é sinal de ataque, é um símbolo de ataque. Você vai assim. Você vai assim como, você fala assim, olha, amigo, né? Eu não tô, o ataque está voltado para dentro. Então, tem gestos que são importantes para os animais. Por exemplo, quem você trabalha ficou comigo não caminhando pode com todos bater no animal. Aí os cachorros pararam de latir, eu falei, vamos comigo agora. Estava escuro ainda, né? Falei, o pessoal fica meio com medo. Eu sou caco, mas não estava armado na hora de caminhar. Aí os cachorros vêm comigo, né? Aí um senhor estava lá com uma varinha, viu de longe, catou uma varinha ali de um arbusto e veio eu falei assim, não, pode ficar tranquilo. Ele falou, são amigos do senhor? Eu falei, são todos meus amigos a partir de agora. É que você conversando, porque as pessoas têm... Mas ainda bem que quem viu foi que os o animais senhor. entendem, eles entendem tudo que a gente fala. Entende, Não precisa tudo, bater neles, só conversar. E ainda O homem bem- foi feito para dominar todos os animais, está na Bíblia. Entendi. E isso é fato, ele domina. Mas E é é verdade. verdade, Basta conversar. eu acho lindo. Até com os selváticos. Só que o tio Benê, ele é realmente o rei dos animais, mas ninguém supera a Maria Auxiliadora Dorinha. Eita, tia Dora, É tia a Dora. tia Dora, gente, Minha vocês não amiga estão tia Dora, entendendo não. ela É tem a esposa dele, e eu acho legal também falar a importância dela na sua vida. Não tem dúvida. A Dora é muito importante uma- na minha vida, atrás sem de grande dúvida, homem. né? Atrás de um Dora- grande homem sempre existe é. uma mulher estressada, porque a Dorinha, meu Não é amor, atrás, só mas isso aqui, meu E amigo. quando sai o estresse é do lado, né? A mulher foi feita para estar ao lado do homem, né? A Dora, ela foi minha aluna também, né? De contabilidade. Eu falei para ela, incentivei a fazer direito, ela fez. Ela passou em 2 exames difíceis. Porque o exame de ordem é difícil, a gente sabe disso. Sim, né? Mas o exame de contabilidade é um dos mais difíceis que eu conheço. E ela passou no exame do Conselho Regional de Contabilidade e da OAB. Eu incentivei ela a fazer a OAB, ela falou, agora eu vou ter que tirar a OAB. Eu falei, vai ter que tirar, né? Não é fácil, não. Então ela é uma honra para mim, né? Minha esposa, meu filho, são pessoas importantes na minha vida. Sua base, E né? que acabaram também seguindo a minha trilha do direito. Eu nem... na verdade, a Dora eu incentivei, meu filho, eu falei, olha, vai ser o que quiser, mas resolveram ir pro direito todo mundo em casa. E Todo muitos mundo do sobrinhos, direito. Todo mundo do direito. Legal. E todo mundo direito, o Thiago também direito, Thiago, todo mundo inspirado o Igor, pelo... todo mundo. pelo O Igor também. E tio vários Benê. outros que estão estudando. Verdade. Né, E vamos lá agora falar sobre... o senhor falou que a sua principal, realmente, profissão que o senhor mais gostou foi ser professor. Sim, até hoje sou professor. Exato. Como eu lecionei, no meu currículo lá, você pode olhar, lá tem 35 disciplinas que eu lecionei. Poucas pessoas lecionaram tanta disciplina assim, de né? educação Então, física. porque eu era O Benedito tapa-buraco da faculdade de Ubra. É verdade, porque às vezes, verdade. por exemplo, surgiu uma disciplina nova na mudança curricular, psicologia jurídica. Quem que vai dar psicologia jurídica? Benedito. Aí falava, não tem ninguém. Então eu era coordenador do curso, eu dava psicologia jurídica. Caraca, Não tem tu, vai tu. Depois que vem o professor Sebastião Edilson, que trabalha comigo, que escreve comigo. Sim. E o professor Sebastião Edilson acabou sendo o coordenador depois do curso e eu me aliviei um pouco mais, mas agora é ele que foi pra essa bomba,
prova, né? De lecionar todas as disciplinas. E é difícil você lecionar várias disciplinas porque você tem que estudar profundamente. Você vai, por exemplo, dar aula de notarial e tem alunos na sala de aula que são de cartórios, conhecem tudo na prática. Então você não pode ter uma fraqueza na base teórica. Então você tem que estudar bastante. Então isso me proporcionou que eu tivesse um conhecimento muito amplo, lato, em tudo que eu fizesse no direito. Então isso foi muito importante na minha formação. E por que professor? Por que professor? Por que professor? Hoje eu não sou professor de graduação mais. Eu leciono só para mestrado e doutorado. E lecionei em todas as faculdades praticamente de Rondônia, mas principalmente eu lecionei muitos anos na UBRA, quase 3 décadas na UBRA, tive centenas e você sabe disso até hoje. Na época das eleições da OAB eu tenho até um pouco de influência em razão de tantos alunos que eu tive, né? Tem alunos espalhados na administração, na contabilidade, na economia, no direito, por estado de Rondônia todo e em outros lugares do Brasil, com muita honra. Alguns são juízes, desembargadores, delegados, advogados de sucesso, como vocês, né? Recebo. Então é assim, é muita honra, porque o professor, ele ajuda a transformar vidas, como a minha vida foi transformada pela educação. Por isso que a educação é meu pão. A educação é tudo na vida de uma pessoa. Quisera Deus e essa pátria nossa oportunizasse que todas as pessoas desse país tivessem a oportunidade de fazer uma faculdade. O Brasil seria outro. Com certeza. Não, então nós temos que lutar por isso. E outra coisa, eu vou falar, de todas as profissões que o senhor teve, a que o senhor foi menos remunerado foi professor, e infelizmente também, né, professor? Sim, porque assim, imagina, eu fico vendo, é a profissão que é a mais importante de todas. É que constrói todas as porque outras. É que constrói todas as outras. Então, É a base. É a base. Isso, exato. Então, você lecionou por muito tempo por amor. Sim, bem dizendo. No é começo verdade. poderia até É ser verdade porque eu financeiro. dedicava mais meu tempo na educação e a advocacia que me proporcionou ganhar dinheiro. Eu advoguei em todas as áreas. Por exemplo, eu fui de júri, muito importante. Mas o que me oportunizou de ganhar dinheiro de verdade foi um nicho que eu peguei que ninguém fazia. Por exemplo, era, na minha época, tributário. Você podia contar 3 tributaristas em Rondônia, no máximo. Então eu nadava de braçada. Outra coisa que eu criei um nicho. Eu criei um nicho, e isso todos os alunos podem pensar em criar seus nichos. Eu criei um nicho, por exemplo, em direito orçamentário, que é complicado. PPA, LO, LOA, fazer um QDD, né? O detalhamento da despesa. Poucas pessoas até hoje que mexem com orçamento não sabem isso aí direito. E eu me aprimorei nisso, porque eu tinha por exemplo, eu sabia da contabilidade. Público, então, como eu fazia uma auditoria contábil e ao mesmo tempo noções de direito. Isso propiciou que eu tivesse uma atuação muito forte no tributário e ganhasse dinheiro com o tributário e me divertisse com outras áreas do direito. E a experiência no direito público também que o senhor teve durante toda a sua caminhada. Exatamente, né? Porque eu fui secretário de educação. Você aprende tudo dos fundos de educação. De saúde, do fundo de saúde. Então você vai aprendendo um pouco de tudo, né? Licitação, sindicância, eu fui procurador de câmara, procurador de prefeitura, dentre tantas coisas que eu já fiz, né? Na área do direito. E com relação à advocacia, tem alguma história engraçada que a gente possa... Criminal sempre tem, né? Eu posso pedir Olha, outra criminal eu sempre já tem. sei uma em específico que ele já falou em sala de aula. Ele teve uma atuação num júri de um cliente dele que atirou no jogo de futebol. Num campo de futebol na área rural. Conta aí. Lá em Ouro Essa eu não sei, Preto, não. em Ouro Preto, na área rural, num campo de futebol, eles tiveram uma briga no campo e ele atirou no cara e matou o cara. E ele matou, na verdade, não estava nem armado com um revólver, ele estava com uma garrucha. Na área rural você usa muito garrucha. E ele fatalmente matou o cara com a Por quê? garrucha. Porque o cara chamou ele de Zé... Xingou um nome Filho feio ali, filho filho da- da, né? Logicamente que a mãe do cara, né, é sagrada, né? Ninguém aguenta isso aí. Lógico. Rapaz. Ninguém Olha, aguenta já fazendo, chamar. olha, já fazendo a defesa do júri. Aí, logicamente que não é qualquer coisa, né? Chamar o cara disso, né? Sim, Ô sim. filho da, né? Tá louca. Isso aí é só, a não ser que o promotor falava assim, não, mas isso não é nada. Eu falei, não é nada? Chama a sua mãe, então. A não ser que você não ame a sua mãe, né? E aí ele falou assim, mas o cara tava de má intenção, vai pro campo armado. Eu falei, mas doutor, naquela época, o cara andava 8 quilômetros para ir pro campo de futebol. De bicicletinha. E ele passava naquelas serras na selva, é o lugar onde mora a onça. A onça mora exatamente naquelas locas de pedra. Aí ele falou assim, mas por que ele andava armado? Exatamente porque ele ia se defender de uma onça. Aí e não para matar alguém. E o Falou promotor assim, era de outro mas estado. o promotor? Era de outro estado, era de São Paulo. Era de São Paulo, mas veio para Rondônia. Aí ele falou assim, mas então quer dizer que ele andava armado por causa da onça. E como que nunca uma onça pegou ele? Eu falei, porque a onça sabia que ele estava armado. Não, aí o senhor começou a atacar também o promotor, assim, Não, esse aí já é de um outro júri. Foi outro? Esse é um júri que eu fiz em Guarapuava, no Paraná.
Paraná, em que dois gaúchos, que eu e o professor Edilson fizemos esse júri. Esse júri foi famoso lá na cidade. E quando eu ia para um júri, o que eu dava de dica para todos os alunos? Eu ia para um júri, por exemplo, Guarapuava. Dica, primeira gente, coisa, dica, tá? Guarapuava, o que é Guarapuava? Guarapuava, a palavra significa lobo valente. Eu já chegava lá no júri. Primeiro, eu ia saber o nome da juíza completo. Saber a história da juíza. Saber a história do promotor. Perfeito, e de cada um do corpo de jurado, 21 que poderia ser sorteado para 7, eu estudava todos os perfis. O cara era corintiano, flamenguista. Eu falava, o Flamengo tá dando um pouquinho de tristeza para nós. Lula, Bolsonaro. É isso. Falava, professora Terezinha, a senhora que tem uma vida dedicada a esse município, Guarapuava, que é a cidade que significa lobo valente. Então você tem que criar um clima de energia favorável a tudo que você vai fazer. Então eu falava do Meirinho, eu falava de todo mundo, da secretária, do juiz por nome. A música mais suave para as pessoas ainda é seu nome. É lógico. Falar o nome das pessoas. Técnica de venda, inclusive, né? E na vida a gente vende coisas. É verdade. Você sempre vende. Uma aula, como eu disse, eu não dei aula, eu vendia minhas aulas. Verdade. Mesmo que fosse barato, mas para mim tinha um significado e tinha um valor. Lógico. Então eu vendia. Eu era um professor tão diferenciado que muitas vezes eu negociei um pouquinho mais do que aquilo. Por quê? Porque eu tinha estudado um pouquinho mais. Sim, eu fiz especializações, eu fiz um doutorado, fui fazer o doutorado, fiz um mestrado, e agora eu fiz um pós-doutorado. Por isso que eu estou dando aula só de mestrado e doutorado. Sim. Porque daí você estabelece o seu valor no mercado. E aí, por exemplo, né, você vê quem que vai ser sorteado. Naquele momento lá, chegou um promotor. Quando você pega uma pessoa vaidosa, toda arrogante, isso é ótimo para o advogado. Então, o promotor era muito vaidoso, arrogante. E ele falou assim, eu estudei na USP. Eu falei, não, eu estudei na UBRA de Rondônia. Já tem uma diferença entre nós. E outra coisa, o senhor já senta ao lado do juiz. Aí é as misérias do processo penal de Carnelucci, né? Tem que ler muito. Aí eu falei assim, olha, aqui, nós estamos aqui diante de um júri. E aqui nesse júri tem o exemplo do julgamento mais terrível da humanidade, que é de Jesus Cristo. Até aí o crucifixo, o símbolo da cruz. Aí eu falava assim, esse símbolo da cruz é o maior erro que se cometeu até hoje. O povo julgou errado, escolheu Barrabás e mandou matar Jesus Cristo. E detalhe, ele já leu a Bíblia. Vou falar isso. O doutor, o tio Benê, eu sempre falo tio, né? Mas o professor Benedito, ele leu a Bíblia real. Ele sabe todas as histórias da Bíblia. E ele falava assim, um dia lê a Bíblia. E detalhe, ele leu a Bíblia várias vezes, porque ele leu a Bíblia sozinho, depois ele leu a Bíblia com a Dora, e novamente eles estão lendo. Ela falou pra mim que tá lendo a Bíblia de novo. Legal. É porque a Bíblia, o nome já diz, é uma biblioteca. Então você quer aprender tudo que você imagina, tá na Bíblia. Você vê os romances, todos os grandes romancistas do mundo, eles se inspiraram numa história bíblica. Pega Paulo Coelho, que é um vendedor de livros. Sim. Você pega quase todas as histórias deles, estão na Bíblia. Sim. É porque a gente sabe disso. As músicas mais fantásticas, Luiz Camões, tudo isso, eles tiram inspirações bíblicas. Os filmes mais complexos de Hollywood têm inspiração bíblica. Até nas concepções apocalípticas, de figuras, de parábolas, etc. Então, a parábola é uma coisa importante. E Jesus, que foi o maior pregador da humanidade, logicamente, o maior orador de todos os tempos, que é Jesus Cristo, ele simplesmente falava por parábolas, de histórias. Exatamente. Ele contava histórias que se identificam com quem? Com a vida normal das pessoas, naquele cotidiano delas. Então, isso é importante para um estudante de direito, porque quando você está no direito, tem dois mundos. Tem o mundo fenomênico, que é o mundo do ser, que é amplo para tudo, né? Onde estamos vivendo. E o mundo do dever ser, que é o mundo dos regramentos. Isso. Então, quando as pessoas não compreendem isso, elas erram muito. Por exemplo, fala-se da atuação do Supremo hoje. Sim, eles estão inseridos numa sociedade, mas quando o próprio juiz, ele deixa aquele mundo do dever ser e vai para o mundo do ser, ele é criticado. E ele tem que ser criticado mesmo. Sim. Porque a compostura, a liturgia do cargo não deveria permitir que um ministro falasse de política. Não. Concordo. E nem que o político se enveredasse numa área jurídica que não é a dele. Exatamente. Cada um no seu papel social importante. Perfeito. Quando qualquer um tenta usurpar uma função que é do outro, cria conflitos. Como os conflitos que nós estamos vivenciando hoje, que são periclitantes para a democracia brasileira. Perfeito. Um exemplo. Então tem que ter a liturgia dos cargos, liturgia de atuação. Não, mas, porra, eu só queria que ele. Eu só queria que ele terminasse a história do júri. Que ele... Aí você começou a atacar o do júri, aí eu pegava. Uma coisa que você tem que fazer, por exemplo, eu pegava um processo e estudava ele a miúde. Página por página. Eu tinha na memória todas as páginas do processo. Falava na página tal, o seu Francisco Martins falou isso. Caraca.
E tá isso. Aí o promotor falou assim, não, mas o cara não era amigo do delegado, não. Eu falei assim, ó, você tem que esquecer esse testemunho, porque o cara era amigo do delegado. Não era, não. Eu falei, era amigo do delegado. Tanto era amigo do delegado, que o delegado chama ele de quê? De companheiro. Eu falei, companheiro não é amigo. Eu falei, companheiro é muito mais que amigo. Vamos pegar aqui o latim. Companheiro vem da palavra compadecere. Caraca. O compadecere do latim. Gente, era uma muita pinguela. Vem de onde deriva a palavra companheiro. Que muitas vezes usa a palavra companheiro, não sabe o que significa. Sim. Mas companheiro é o seguinte: aquele que sob o mesmo teto, senta à mesma mesa e come do mesmo pão. Que vem de compane, compadre. E aí? E aí eu falei assim, então eles eram sim. Aí ele falou assim, mas aqui o cara pegou, aí surgiu a história, ele falou assim, o cara deu 5 tiros. Eu falei, não, foram 3 tiros. Estava confirmado pela perícia que foram 3 tiros. Não, mas olha aqui, teve o da mão. Falei assim, mas o da mão que teve, 2 da mão que teve e o do coração, foi exatamente esse. Que ele atirou na mão e transpassou, e fixou no coração. Então, e ele falou que eu era mentiroso. Eu falei, mentiroso é o senhor, eu vou provar. Aí eu peguei, eu conseguia também. Naquela época, que era difícil, eu conseguia o contra-cheque do promotor para falar quanto que ele ganhava. Falou, esse cara ganha tanto só para sacanear aqui. Ele faz o papel do advogado do diabo. Então isso vale tudo no júri, né? Porque o júri não é só a concepção de ordem técnica. Não, é técnica e humanisticamente falando, você tem que trabalhar com razão e com emoção. A concepção socrática, platônica, você trabalha com razão e emoção. O júri é uma pessoa humilde, não sei o que ganha 2, 3 mil reais. Sim, eu falava assim, ó, o cara é humilde, tá aqui. E naquela época eu gemava o cara, né? Ele falava, doutor, vai continuar algemado? Eu falei, vai. Por quê? Porque a algema já era um sentido de humilhação. Então eu pegava ele, falava aqui, ó, algemado, tadinho, levanta daí. Levantava o cara e mostrava que ele estava algemado. E falava assim, enquanto o promotor senta com o juiz lá naquele pedestal lá em cima, eu estou aqui embaixo, com o réu, numa situação de submissão. Mas submissão à lei. E a lei aqui não é do juiz, que vai só simplesmente aplicar e declarar sentença. É dos corpos de jurado. É crimes dolosos contra a vida do corpo de jurado. Então vocês 7 não errem como erraram na hora de escolher Barrabás e condenar Jesus. Gente, Gil, o senhor tem muita história para contar. Inclusive, eu vou deixar aqui, ó, se der mais de 200 visualizações, ele volta aqui conosco. Mas antes de finalizar, eu gostaria de saber qual é o futuro do Benedito Rui Barbosa. Brincadeira, do Benedito Antônio Alves. Qual é o futuro dele? Porque ele já fez de tudo, porque né? Eu falei assim, o senhor vai agora virar Marajá, coçar, ficar na beira da praia? Não, o homem ainda vai disparar e vai trabalhar. Vamos lá. Minha inquietude não deixa eu ficar parado, né? Você sabe que eu enfrentei um câncer. Eu tinha 30 dias de vida. Estou aqui, isso em 2011. Não, 30 dias de vida, o segundo médico te deu quantos dias? O segundo médico me deu 60, eu falei, opa, legal, né? Ele falou, não tô brincando. Eu falei, ué, mas 30 eu pensava em andar a muralha da China. Né? Agora o senhor me dá mais 30, eu já não sei o que eu vou fazer com 30 que tá sobrando. E agora? Aí o terceiro médico me deu 90, eu falei, tá legal, né? Triplicou. Eu vou ficar aí quando o senhor chegou no único. Aí teve um que deu, falou, não, você até que consegue sair dessa. Não, aí teve um que falou pra mim assim, ele falou assim, não, eu que te pergunto, você quer viver ou morrer, né? Eu falei, lógico que eu quero viver tanto que eu tô aqui, né? Ele falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele falou, eu não acredito, mas é bom você se apegar. E naqueles dias, quem que tinha morrido desse câncer, né? Tinha morrido desse câncer o Andy Whitfield, aquele ator que fez o Spartacus, do Netflix. Ah, tá, certo. Ele morreu com esse câncer. É um câncer fatal. É um linfoma não Hodgkin no sistema linfático. É fatal. Caramba. Mina toda a imunidade da gente e morre. E então eu sabia que eu estava condenado naquele momento, era uma sentença de morte. Sim. Eu falei, eu até brinco, eu falei assim, olha, eu lembrei do Salmo, eu conheço muito a Bíblia, né? E lembrei do Salmo 22, que é o Salmo da Cruz, quando Jesus fala assim, até Jesus, né? Que era o Filho de Deus, ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Eu senti isso naquele momento, que eu estava desamparado. Eu tinha atingido todos os sucessos imagináveis de um filho de agricultor, né? Sim. Mas de repente eu era secretário de Estado da Fazenda. Para mim, que era tributarista, era o auge de uma carreira. Mas, de repente, eu estava com câncer. E tinha poucos dias de vida. Aí ele falou para mim assim, mas você não pode perder o entusiasmo. Então isso vale para quem está enfrentando, por exemplo, um problema na vida, ou câncer, ou qualquer outro problema que eles acham que é tão grave quanto o câncer, uma depressão, qualquer coisa, que é muito mais simples que um câncer. Porque você tem 30 dias de vida. Então você pode se superar e vai superar. Ele falou, não perca o entusiasmo. Eu falei, bom, para quem tem o entusiasmo, é uma palavra que significa do latim, mas que na Grécia se usava, o Deus que você tem dentro de você. Que in é dentro, e tel é Deus. Teologia, né? Então eu falei assim, a palavra entusiasmo vem do Intel.
que é Deus dentro de você. Então eu falei, eu não vou perder o entusiasmo. Eu não parei, mesmo fazendo tratamento de câncer, eu não parei de trabalhar. Eu lecionava na Católica, lecionava na São Lucas, constitucional, financeiro na São Lucas e tributário na Ubra. Caraca, vocês acho que não pegaram, um pouquinho depois que vocês pegaram do meu tratamento, mas eu estava lá com náuseas terríveis, quase morrendo. Tinha dia que dava vontade de morrer mesmo, mas eu me apeguei a Deus. Eu tenho fé. Então isso é importante, né? Eu aprendi que, desde criança, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então se ele é a vida, então eu estava tranquilo. Eu tinha ele. Muito embora a gente se sente em alguns momentos desamparado, triste, querendo até morrer mesmo. Mas eu não perdi o entusiasmo. Mesmo com dores. Eu dei aula, né? Vendi minha aula, né? Caraca. Esse período todo e consegui me superar. Então para alguém que já venceu isso, uma luta dessa, uma guerra dessa, tão grave que é vencer um câncer, eu tô para lutar por qualquer coisa, não tenho problema para mim. Então eu me aposentei com o doutorado que eu fiz em governança, já abriu caminhos para mim que eu não imaginava, globais. Com propostas europeias, americanas, para mim, sério, vai ganhar em euro. Depois, e eu já falei, não esqueça dos seus alunos. E depois o pós-doutorado ampliou mais isso, robusteceu mais isso. Tive propostas para isso. E tive convites, como eu estou numa parceria com o Dr. Jacobi já em Brasília, advogando de novo, peguei meu AB com você. Já te agradeço, a Vitória me ajudou a agilizar esse processo burocrático, né? Eu estou aqui a 947, velhinha, chicona, né? Então estou advogando novamente. E tem outras propostas, eu não vou parar com certeza. O meu objetivo é sempre poder ajudar pessoas. Sim. De tudo que acontece nessa sociedade nossa, o que é de mais importante são as pessoas. Sempre valorizei pessoas. Por isso que eu gosto de ser professor, inclusive. E o senhor, porque você mexe com pessoas. E uma pergunta, o senhor realmente vai ser pré-candidato? Há um convite para que eu seja pré-candidato ao Senado Federal. A gente não sabe, porque logicamente que teria lá na frente todas as concepções de ordem legal, atendimento às legislações, à legislação eleitoral, etc. Assim, se você perguntasse para mim assim, é possível? Eu me filiei, então eu poderia estar elegível para qualquer cargo. Me sinto preparado para assumir qualquer cargo, realmente. Por causa da experiência que eu tenho. Até presidente da República, meu querido. Mas são planos, são projetos que, mesmo que você queira, não é um projeto só pessoal, é um projeto que envolve pessoas e logicamente, que nós vamos pensar e ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Mas existe esse convite para que eu seja candidato a senador, com uma base boa. Tem pessoas de muita influência na política de Rondônia que não são candidatos hoje ao Senado e que ofereceram apoio. Se for por base técnica, se for por base de ser humano, se for por base da pessoa mais incrível que eu já conheci, o senhor pode ter certeza que o senhor vai ser o melhor e o maior. O que o senhor quiser, o senhor vai ser elegível, porque o senhor realmente é esse cara. Eu não tenho palavras para dizer o que ele representa, o que ele representou para nós três, como incentivador dentro do escritório. Quando o escritório ainda era só um pensamento, ele sempre apoiou. Ele é um apoiador de todos. Eu já vi ele tirar da boca dele para dar para os outros para comer. Ele é realmente essa pessoa. E, assim, eu realmente não tenho palavras para ele. Eu vou ficar emocionada. Já se assinalou para que termine o programa, né? Mas antes terceira vez. Eu quero saber o seguinte, você vai construir outra casa, como é que tá? Outra coisa, eu tô sabendo, tá faltando móvel, tá faltando algumas coisinhas lá, porque a Dora é o seguinte, a Dora, ela gosta de estar com a casa dela que nem igreja, toda hora construindo, sendo assim. Olha aí, ó. Se ela quer construir, se ela quer construir, tu tem de tudo, né? Ela tem lá, né? Tem de tudo, material de construção. Lá na fazenda, tio. Lá na fazenda a gente vai construir uma casa realmente. Vocês já estão convidados para ir lá, né? Opa. O lugar maravilhoso, do Jamari. A gente foi na primeira lá, tava perfeita, já dava pra dormir lá. Você já conheceu, né? Só que me expulsaram. Realmente é um lugar maravilhoso, da natureza, né? É o bioma Amazônia na essência. É perfeito, é lindo demais. Já pode levar o boné para você fazer as suas caminhadas matinais. Já vai sair na propaganda. Para a sua solução, tem de tudo material de construção. Gente, curtam, comentem, compartilhem o vídeo do Dr. Benedito, do professor Benedito. Obrigado pela caneca, tá? Com carinho. Essa eu uso verdadeiramente. Vou usar todos os dias. É pra usar. Agora, se eu voltar aqui, eu vou ter outra, né? A gente vai. Calma aí. Tem que trazer essa daí. Tem que trazer essa. Traga a sua caneca.
Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. E curtem, comentem, compartilhem com seus amigos essa história tão linda de superação. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Obrigada, viu? Obrigado, Tchau, professor. gente. Até mais. Palma pra vocês. E sigam o professor Benedito. O arroba dele tá aqui, tá? Valeu! Obrigada.